Esses são os Estados Unidos atuais. A maior economia do mundo, o maior poder militar, o país mais influente do planeta. E esse é os Estados Unidos em 1890. Um país que ainda carregava cicatrizes da Guerra Civil, mas que começava a dar passos gigantescos. Mas aí surge a pergunta que muda toda essa história. Em 1890, comparado às outras nações, os Estados Unidos já eram uma superpotência mundial? O ano é 1890. Os Estados Unidos têm apenas 114 anos desde a sua independência, mas vivem décadas mais transformadoras da sua história. Em poucas palavras, é aqui, exatamente nessa virada, que o país começa a deixar de ser apenas uma potência regional e se aproxima de uma hegemonia global. Mas para entender isso, precisamos visualizar os Estados Unidos dessa época. O país tinha um pouco mais que 63 milhões de habitantes, um número enorme para a época. A população dobrava a cada poucas décadas, empurrada por imigração em massa. Eram italianos, alemães, irlandeses, poloneses e escandinavos. Gente buscando duas coisas: trabalho e oportunidade. E a oportunidade era o que não faltava. Em 1890, os Estados Unidos não eram mais aquela sociedade agrária do século XVIII. Eles estavam se tornando a oficina industrial do planeta. Imagine um país onde aço era produzido numa escala nunca antes vista, carvão saía de minas gigantescas, petróleo jorrava das primeiras perfurações modernas, ferrovias cresciam como teias metálicas ligando o litoral ao interior, e as cidades sim, competiam entre si pelo título de centro industrial mais poderoso. Esse país era os Estados Unidos. Entre 1870 e 1900, os Estados Unidos tinham a maior expansão industrial da história humana até aquele momento. Empresas como a Carnegie Steel produzia mais aço do que toda a Grã-Bretanha junta, algo impensável apenas 2 décadas antes. John D. Rockefeller controlavam mais de 80% do mercado mundial de petróleo refinado. Era petróleo americano iluminando a Europa. Nesse momento, o mundo começava a perceber: tem algo acontecendo nos Estados Unidos. Para entender a força dos Estados Unidos em 1890, basta olhar para suas ferrovias. Enquanto países europeus tinham sistemas bem desenvolvidos, ninguém chegava perto da escala americana. Os Estados Unidos tinham mais de 300 mil quilômetros de linhas férreas, mais que a soma de várias potências europeias. Essa rede transformou o país em uma máquina logística perfeita. As ferrovias conectavam minas de ferro ao norte, campos agrícolas do meio-oeste, portos da costa leste e cidades que surgiam do nada e viravam gigantes em poucos anos. Chicago, por exemplo, era uma pequena vila em 1830. Em 1890, era a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Um símbolo da verdadeira, absurda e crescente do meio americano. Em 1890, os Estados Unidos já eram uma das 3 maiores potências econômicas do mundo, disputando diretamente com Reino Unido, ainda a potência global dominante, e Alemanha, em plena ascensão industrial. Mas aqui está o ponto-chave. Os Estados Unidos já eram, em muitos setores, a economia mais produtiva do planeta. A riqueza privada crescia numa velocidade que assustava a Europa. Era o auge da chamada Era dos Barões Ladrões, os homens mais ricos que o mundo já havia visto. Só Rockefeller, se calculado em dólares hoje, teria uma fortuna superior a 400 bilhões de dólares. Mas dinheiro sozinho não faz uma superpotência. É preciso influência
e força. Aqui está a grande virada da história. Em 1890, os Estados Unidos ainda não eram uma superpotência militar. A Marinha Americana estava atrás de Reino Unido, Alemanha, França, Rússia, Japão e até da Itália em alguns aspectos. O país não tinha colônias relevantes, não tinha influência global forte e evitava conflitos internacionais. A doutrina era simples: fique em casa, cuide de si mesmo. Mas isso mudaria muito rápido. Em 1890, um livro mudaria tudo. The Influence of Sheer Power Upon History, de Alfred Mahan. Ele defendia que um país só podia dominar o mundo se tivesse a maior marinha do planeta. E o conselho foi seguido à risca. Nos anos seguintes, os Estados Unidos iniciaram uma corrida naval imensa, que culminaria na Guerra Hispano-Americana de 1898. O momento em que os Estados Unidos deixaria de ser uma potência regional e se tornaria uma potência imperial, tomando Filipinas, Porto Rico, Guam e Cuba como protetorado. Em menos de uma década, a Marinha Americana saltou para o top 3 do mundo. França, importante, mas enfraquecida, desde 1871. Não competia mais pela liderança mundial. Japão, em plena modernização Meiji, crescia rápido, mas ainda muito menor e com menos recursos. Rússia, uma gigante territorial, mas atrasada industrialmente. E os Estados Unidos, já eram a maior potência industrial do mundo, já rivalizavam economicamente com o Reino Unido e estavam prestes a ultrapassar todos em poder militar, mas ainda não era a maior potência do planeta. Ainda não. Isso só viria após a Guerra Hispano-Americana de 1898, a Primeira Guerra Mundial entre 1917 a 1918 e definitivamente a Segunda Guerra Mundial. Em 1890, os Estados Unidos não eram ainda a superpotência mundial, mas já eram, sem dúvida, o país que mais crescia e o que mais assustava quem estava no topo. Era como observar o nascimento de um gigante. O mundo sabia, algo enorme estava se formando ali. E o que os Estados Unidos fez para que se destacarem tanto? Recursos naturais absurdos: carvão, ferro, petróleo, terra fértil, um verdadeiro arsenal industrial. População explosiva. Imigrantes chegavam aos milhões, gerando mão de obra barata e abundante. 3. Tecnologia e inovação. Os Estados Unidos eram a casa de Edison, Bell, Tesla, entre outros. Centenas de inventores que moldaram o século XX. Enquanto a Europa se prendia a tradições, os Estados Unidos abraçavam a novidade. Em 1890, se você perguntasse para um europeu quem domina o mundo, a resposta seria a Inglaterra. Se você perguntasse quem pode dominar o mundo nos próximos 50 anos, a resposta seria provavelmente esses americanos. Os Estados Unidos ainda não eram o número 1, mas estava no caminho mais rápido da história para se tornar. Sim, em 1890, eles já eram uma superpotência. Talvez não a maior, mas uma das mais importantes. Economicamente, quase no topo. Industrialmente, número 1. Militarmente, ainda atrás, mas se preparando para o salto. Influência global crescendo de forma assustadora. Mas a verdadeira superpotência, aquela que dominaria o mundo, estava prestes a nascer. E a humanidade inteira sentiria esse impacto no século XX. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, comenta aqui no Radar Secreto e ativa o alerta, porque nos próximos episódios a gente vai abrir mais arquivos que você nunca imaginou. Até o próximo sinal.